Rola do córtex ser meio errado? Regular errado? Sim, super rola. Isso é uma coisa... me corrija se eu estiver errado. É uma coisa que você falou no livro que é disfunção cognitiva? É algo do tipo? Não. O que é a Não. disfunção cognitiva? A distorção cognitiva. Distorção. Distorção cognitiva é outra coisa. Distorção cognitiva tem a ver com uma forma de interpretar, uma forma errônea, vamos dizer assim, de interpretar a realidade. Né? É bem inadequado falar errônea, porque, grosso modo, todo mundo faz certas distorções cognitivas. A gente não tem como viver essa realidade sem distorcê-la. Né? Agora, quando a gente fala de distorção cognitiva no contexto terapêutico, a gente está falando de uma distorção exagerada. Entende? Tipo o quê? Então, por exemplo, assim... uma das distorções cognitivas que existem é a hipergeneralização. Então, eu pego um evento e generalizo. Então, sei lá, a pessoa teve um relacionamento e foi traída. Então, toda mulher é vagabunda, todo homem é filha da puta. Entendi. Tipo isso, uma generalização. Tá? Entendi. A pessoa está errada em dizer que uma outra pessoa pode traí-la? Ela não está errada. Mas ela está exagerando quando diz que todos vão, inexoravelmente, sempre traí-la. Entende? Entendi. E aí é onde está o problema. Né? Ou, por exemplo, maximização e minimização. Que são distorções cognitivas que têm a ver com aumentar ou diminuir o valor de algo. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que tira 8 notas boas e tira uma nota ruim. Né? As 8 notas boas, ela tipo assim... Agora, aquela nota ruim, meu Deus do céu, ela passa a semana inteira falando daquela nota ruim. Então, ela maximiza e minimiza. Né? Isso... Entende? Entendi. Isso é distorção cognitiva. Desregulação emocional é outra coisa. É outra coisa? É outra coisa. E aí? Aí é quando a pessoa não consegue fazer uma regulação adequada das suas emoções. E isso pode vir por muitos fatores. Tá? Por exemplo... as distorções cognitivas estão envolvidas nisto. Então, por exemplo, na ansiedade, a catastrofização é uma distorção cognitiva muito comum. O nome ele já diz tudo, né? Catastrofização. Então é aquela coisa assim, meu Deus do... Tipo, pessoa indo viajar, né? Meu Deus do céu, e se eu esqueci alguma coisa? Tem pessoas que perdem o sono por causa disso, né? Fazem lista, né? Checam todos os itens assim e continuam ansiosas. Total. Então, elas estão fazendo uma catastrofização, porque elas imaginam que na viagem, se elas esqueceram alguma coisa, vai acontecer alguma coisa muito terrível com elas. Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa olhe para a viagem e fique vendo perigos o tempo todo. Entende? Entendi. E por ela ficar vendo perigo o tempo todo onde não tem, ela fica ansiosa. Então, e geralmente as pessoas que têm uma desregulação de ansiedade não fazem isso só com viagem, fazem isso com tudo. Logo, o mundo se torna um lugar muito perigoso. Tu tá me entendendo? Sim. Então, isso é uma das formas pelas quais a gente se desregula emocionalmente, no caso da ansiedade. Então, tipo, isso tem uma ligação com a distorção cognitiva. Tem. Né? Certo. Né? Não é exclusivo, mas tem. Entendi. E aí, tem... quais são os outros motivos que levam alguém a ter uma desregulação, né, emocional? Então, esse é um deles. Traumas são outros. É um outro motivo bem comum. E aí, geralmente, a gente vai ter uma pessoa que fica muito esquiva, né? Ela não consegue entrar muito em contato com as suas emoções. E aí, também, por não conseguir entrar em contato, ela acaba não conseguindo lidar com as emoções de uma maneira adequada. Ela vai deixando de lado, né? Vai deixando de lado. Pra não sentir aquilo. Pra não sentir. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. Um outro problema muito comum é quando a pessoa ela não consegue fazer... ela não consegue se acalmar, por exemplo. Né? Então, pessoas que têm uma dificuldade de se autotranquilizarem. Sabe aquela coisa de assim, você estar ansioso, aí você para, não, peraí. Minhas contas estão em dia, vai entrar, tá, eu posso relaxar. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas. E aí, quando entra na ansiedade, ela se sente perdida porque ela não consegue sair dali sozinha. Então ela vai ficar o dia inteiro com a cabeça fritando ali e vai ter que fazer alguma coisa para tentar dar um jeito naquilo. Ou vai beber, ou sai, ou tipo, acaba dormindo por exaustão e daí esperando no dia seguinte acordar sem aquilo. Mas toma medicação. Né? Para essa pessoa, a ansiedade é algo real que ela está sentindo? Eu quero dizer, é uma
essa ansiedade que ela tá sentindo faz sentido pra ela? Ou é algo que ela não deveria ter ali naquele momento? Assim, para ela, aquilo é real. Ela sente aquilo como real. Ansiedade, sim. Obviamente. Né? O grande trabalho da terapia vai ser ajudá-la a ver que ela está exagerando, não na ansiedade. Não é na ansiedade, mas é na percepção de mundo que cria ansiedade. Porque aquilo que eu estava te falando, para que serve emoção? Por exemplo, para que serve raiva? Para que serve? Né? Raiva é aquela emoção, por exemplo, você é injustiçado. Você fica com raiva com uma vontade de tirar aquela injustiça da tua frente. Sim. Né? Ou medo. Você sente o medo quando você está percebendo que você está ali sendo ameaçado. E o medo que é que ou você fuja, ou você se proteja. Então o que acontece é o seguinte, toda emoção, ela tem uma necessidade por detrás dela. Por isso que eu falei que emoções não surgem do nada. Você não vai sentir medo se você não estivesse num lugar com algum perigo. Tá me entendendo? Você está sentado na tua poltrona vendo um filme, você não vai sentir medo. Verdade. Entendeu? Agora, você está no zoológico e falaram que o leão está solto. Caramba, você vai sentir medo. Né? Sim. Por quê? Porque tem um perigo à espreita. E o medo vem para quê? Para fazer a gente buscar proteção. Ou fugir. Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma desregulação emocional, ou ela está vendo o mundo de uma maneira que faz ela sentir uma emoção que não é necessária naquele momento. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, estou assistindo minha TV, estou tranquilo, papapá, estou com as minhas contas pagas, estou com a minha reserva financeira, meu consultório está cheio, estou feliz da vida, né? E daqui a pouco eu falo, cara, mas e se amanhã eu perder tudo? E se amanhã meus pacientes todos pararem de vir? E eu começo a levar isso a sério. E eu entro nisso. Então, quer dizer, é algo que não está conectado com a realidade. É algo que é difícil de acontecer, mas eu entro nisso e vou embora. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falei que as distorções cognitivas, os traumas, são uma das origens da desregulação emocional. Tu tá me entendendo? Entendi. Ou ainda, às vezes a pessoa, quando criança, por exemplo, sentia um medo funcional, sentia uma ansiedade que estava adequada. Mas tinha pais, por exemplo, superprotetores que não permitiram a ela aprender a se defender sozinha. Como assim? Por exemplo, pai superprotetor geralmente faz isso. Né? Então a criança está ali numa situação, está vivendo, está numa boa, e daqui a pouco o pai chega. Por exemplo, parquinho. Né? Parquinho é um ótimo exemplo. A criança está lá no parquinho. Né? Como é que você sabe qual é o filho de um pai superprotetor? É aquele pai e mãe que está grudado do lado assim. Ó. A criança está subindo no pega-pega, ela está lá do lado. Ali. A criança faz assim, o pai já pega. Né? Então o que acontece? É um pai e uma mãe que está ensinando para a criança que o mundo é perigoso demais. E que se ele não tiver o pai e a mãe do lado, ele vai se ferrar. O que acontece com uma pessoa dessa na vida adulta, por exemplo? Ela fica com ansiedade o tempo todo, porque o pai e a mãe, por exemplo, não estão mais ali. Entende? Entendi. E aí o que acontece? Aquela necessidade de proteção, ela ficou desmedida, ela ficou desregulada. Porque a pessoa acha que ela precisa de mais proteção do que ela realmente precisa. Entendi. Entendeu? Ou o contrário, né? A pessoa teve pais extremamente negligentes, que ela se arrebentava inteira no parquinho, né? E ela não aprendeu a se defender de forma adequada. Aí, às vezes, é uma pessoa que ela começa a se isolar para evitar qualquer situação que possa feri-la, porque ela não sabe se defender direito. Ou ainda, uma pessoa que passou por um abuso, né? E no abuso físico, sexual, moral, psicológico, ela aprendeu que ela era culpada pela punição que ela estava recebendo. Né? Isso é extremamente comum em abuso. Né? Então, por que a galera sente culpa quando é abusada? Por causa do seguinte. O primeiro ponto do abuso é que ele sempre acontece numa relação de poder desigual. Então, assim, um irmão, por exemplo, 2 irmãos de mesma idade, um não vai abusar do outro, porque o nível de poder é igual. Tá me entendendo? Entendi. É meio estranho, entendeu? Porque assim, eu sou tão forte quanto você, como é que você vai abusar de mim? Tá me entendendo? Sim. Então, o primeiro ponto é esse. Então, temos geralmente um adulto, que é uma fonte para a criança. Tá? Então, nas relações de abuso, tem essa diferença de poder. E geralmente o que acontece é o seguinte, a pessoa mais poderosa acaba culpabilizando a pessoa menos poderosa pelo próprio comportamento. Então, é muito comum em caso de abuso sexual, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum, né?
Então, por exemplo, assim, o pai estupra a filha, né? Violenta a filha sexualmente. E aí ele fala coisas como, é que você é muito linda. É que eu não resisto ficar perto de você. É porque você mexe comigo. O pai, o tio, o avô, sei lá quem. Então, a culpa não é do homem. É da criança. Porque se a criança não fosse tão linda, ele não ia fazer aquilo. Entendi. Nossa. Entendeu? Isso deve foder a cabeça da criança. Não deve, fode. Né? Fica tudo trocado. Fica né? tudo trocado. Por isso que eu falo assim, né? O abuso ele é uma inversão nefasta de valores. Né? E é por isso que eu estava falando, tu tá me entendendo? Então, como é que essa criança vai se defender se ela sabe que ela é culpada? Entendeu? Daquela coisa ruim que acontece com ela. Nossa. Então ela não se acha merecedora. Ou ainda, uma coisa que é extremamente comum na nossa cultura, por exemplo, dando um exemplo de alguns clientes homens, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes sentia medo, estava sendo exposta, né? A família tinha se ferrado, né? Tinha tido vários problemas, e o paciente ele tinha que se tornar o cabeça de chave da família, tinha que se tornar o sustentador da família. Né? Entendi. Numa idade muito precoce. E sentia medo, e sentia ansiedade, porque não sabia se ia conseguir, né? Só que diante desse medo, dessa ansiedade, onde muitas vezes era pego nos cantos chorando, a mãe dizia, seja homem, para de mimimi, nem é para tanto, todo mundo vive isso, todo mundo faz isso, não é nada demais, tem que trabalhar. Então a emoção de ansiedade, a emoção de medo que essa pessoa tinha em relação a ter que ir para o mercado, numa idade que ele nem sabia direito o que era mercado, né, foi muito maltratado. Então o que acontecia? Ele se sentia muito mal de sentir medo. Ele se sentia culpado de sentir medo. De sentir ansiedade. Como se tivesse algo errado com ele. Que é uma forma de abuso emocional, entendeu? Porque eu estou dizendo que isso que você está sentindo é errado. Estou te classificando como um ser inferior. E o que rola para uma pessoa assim que ela sente culpa da emoção que ela está sentindo? Seja medo, tristeza, algo do tipo. Como assim? No futuro, o que ela sofre? Uma criança que ela sente culpa de chorar, por exemplo. É que é o caso do cara, o primeiro caso, né, do livro. Uhum. Que ele não chorava e tal. O que no futuro... É diferente, né? Eu imagino, para cada emoção. Mas o que no futuro isso pode atrapalhar essa pessoa? Bom, pode atrapalhar em muita coisa, né? Assim, o que geralmente as pessoas vão fazer? Ou elas vão tentar inibir essa emoção nelas, né? Suprimir, ou elas vão tentar se esquivar. Como eu falei, qual é o problema? As emoções não surgem por acaso. Então, toda emoção, ela nasce de necessidades emocionais, né? Então, a necessidade emocional do medo é a proteção, né? Uhum. Eu preciso. Então, quando a criança vem com medo, o que você faz? Calma, senta aqui, o que aconteceu? Não, eu tô com medo daquele cachorro. Fica tranquilo que o papai vai te proteger. Acabou o medo. Sim. Estou protegido pelo meu pai. Meu pai está dizendo aqui que o cachorro não vai chegar perto de mim. Total. Ou, não, pode deixar, o papai não vai, né? Vamos lá, vamos aprender a lidar com o cachorro. E ensina a criança a brincar com o cachorro. A criança aprende, adquire competências, o medo diminui. Por exemplo, tá? Uhum. Agora, vamos dizer que essa criança vem e o pai diz, dá um tapa na criança, por exemplo, e fala, você é meu filho, homem não chora, para de ter medo do cachorro, só um cachorro, vai lá, quero ver você brincar com aquele cachorro, quero ver você brigar com o cachorro. E se o cachorro te morder, eu vou te bater depois, por exemplo. Essa é uma pessoa que nunca mais na vida vai se permitir sentir medo. Aí ela pode fazer o quê? Ela pode tentar compensar. Na compensação, na hipercompensação, como a gente chama, essa pessoa vai virar um super, né, bravo, né? Tipo aquela pessoa que bate em todos os cachorros, por exemplo. Não tenho medo de nada. Né? Entendi. Quando, na verdade, ela é uma criança ferida que tem muito medo de muita coisa, mas não pode nem sentir isso. Então, quando ela sente o medo, ela ataca. Entende? Entendo. E esse comportamento ele vai se tornar rígido na pessoa. E é aí onde podem vir os problemas. Porque muitas vezes não é adequado você partir para cima do que você teme. Entende? Entendo. Ou ela pode, por exemplo, assumir que ela é um lixo, que o pai tinha razão, que ela era uma bocó, né? E se tornar uma pessoa extremamente reclusa. E começar a fugir, tentar evitar qualquer situação que cause um pinguinho de desconforto nela. Aí ela vai ficar mais fóbica. Entendeu? Entendi. Né?
Ou ela pode paralisar, aceitar que ela é meio, né, M mesmo, e ficar, por exemplo, dependendo de terceiros. Fazendo uma leitura aqui bem, né, assim, Entendi. Tem muita coisa que pode acontecer, mas essas 3 histórias poderiam acontecer, você tá me entendendo? Entendi. Cada pessoa, ela acha um meio de se proteger daquele desconforto. Porque, assim, como eu falei, né, em psicologia, 80% a 100%. Então, o que acontece? Isso não é uma coisa que vai, assim, a gente não tem como determinar isso apenas com base com o que aconteceu com a pessoa. O temperamento dela vai influenciar muito isso, né? As relações sociais que ela tem também, né? Então, por exemplo, assim, muitas pessoas que são mais, que têm uma família que é mais reclusa, se essas pessoas têm uma rede de contatos ampla, por exemplo, na escola, isso vai ser um fator muito importante. Por quê? Porque ela vai ver uma variedade de comportamentos diferentes. Agora, se essa pessoa tem uma rede restrita, ela vai ficar só com aquele conjunto de comportamentos. Tu tá me entendendo? Entendi. Nossa. Então, são muitos fatores que influenciam o que vai ou não acontecer na vida da pessoa. Entendeu? E eu não estou querendo aqui falar que tanto fez, tanto faz. Alguns fatores são mais fortes, né? Então, por exemplo, se você tiver um abuso sexual, isso daqui vai ser uma coisa que vai ter uma influência muito grande. E ele, por si só, vai determinar muita coisa sozinho, né? Mas ainda assim, temperamento, rede de suporte social, a quantidade de experiências as quais a pessoa consegue ter, que são diferentes da experiência original que ela teve em casa, esses são fatores muito importantes que vão ajudar a determinar o que ela vai conseguir fazer. Entendi. Sabe? Entendi. Não é necessariamente que ela sofrer aquele trauma vai realmente fuder ela no futuro, né? Assim, a pessoa, por exemplo, sofre um abuso sexual, tá? Ela sofre um abuso sexual do pai, a mãe descobre, a mãe é suficientemente forte para se separar desse pai ou para tirar ele da vida dela. A mãe vai para a casa dos seus pais, por exemplo, onde a criança é acolhida, ela pode falar sobre o que aconteceu com ela, ela recebe um cuidado terapêutico, na escolinha dela todo mundo é simpático com ela. O trauma vai influenciar a vida dela? Vai. Mas ela vai ter um cuidado em cima disso. O pai abusa sexualmente da filha, a mãe é conivente com o pai, finge que não enxerga. Quando a criança lá com seus 15 anos tem coragem suficiente para dizer o que aconteceu, a mãe dá um tapa nela e fala assim, não fale isso do teu pai, né? Ela aprende a esconder, vai para a escola, às vezes acaba se envolvendo com alguém que também é um abusador e é abusada de novo. Quer dizer, o trauma na vida dessa pessoa vai ter um efeito completamente diferente da primeira. Você está me entendendo? Eu entendo. Então tem esses fatores que a gente precisa levar em consideração também. Eu entendo. Sabe? Né? E aí, sei lá, a gente ainda pode pensar no temperamento da criança. Uma criança com um temperamento mais introvertido, mais passiva, vai ser uma criança que vai ter um desenvolvimento diferente de uma criança com um temperamento extrovertido e mais agressivo. Entende? No nível da resposta mesmo. Sim. Né? A gente vê isso em bebê, por exemplo. Né? O bebezinho mais quietinho ou o bebezinho mais espoleta. Eles exploram o mundo de formas diferentes, você me entende?